Olá, seja muito bem-vindo ao programa Empreender com Evandro Moritz. Hoje, 13 de maio de 2021, estamos ao vivo na Premier TV. Eu tenho trazido vários temas, são várias edições desse programa, em alguns determinados assuntos, inclusive para lhe ajudar na sua carreira empreendedora, na sua vida profissional. Alguns programas recentes, eu trouxe, além de um convidado com muito conhecimento, um produto específico. Foi assim o caso do café, que foi um sucesso na audiência. Recentemente, a cerveja artesanal foi outro grande sucesso de audiência. E hoje, não diferente disso, eu trago sim uma convidada com muito conhecimento e o vinho. Sim, vamos conhecer um pouco mais. Lógico que a gente precisaria de muito tempo, mas nós vamos conhecer um pouco mais do vinho e das suas oportunidades. Isso tudo daqui a pouquinho, voltaremos em seguida. Olá, estamos de volta ao programa Empreender com Evandro Moritz. Minha convidada já se encontra aqui no cenário, com muito conhecimento, levando bastante otimismo, inclusive, né, para todos os empreendedores que lidam com vinho. Isso é muito importante. Hoje eu trago, então, a Rossella Seni. Meu muito obrigado por estar aqui. Vou fazer aqui uma breve apresentação, mas antes nós vamos para o tema, né, que foi escolhido, que está no nosso quadrinho do conhecimento. Sem o conhecimento é difícil a gente chegar a algum lugar. A gente precisa preservá-lo e buscá-lo sempre. Está aqui no nosso quadrinho, o vinho e suas oportunidades. Um tema muito bem escolhido com a minha convidada. E nós vamos sim falar muito sobre esse tema e as oportunidades que essa grande bebida, que esse grande produto proporciona nessa cadeia produtiva, nessa cadeia inclusive empreendedora. Vamos conhecer um pouco mais da Rossella Seni? Vamos lá? Um mini currículo: sommelier pela Associação Brasileira de Sommeliers, Level 3, W7, Wine and Spirits Education Trust, professora nos temas de análise sensorial na ABS Santa Catarina e História do Vinho na ABS Brasil, que é a Associação Brasileira de Sommeliers. Presidente da ABS Santa Catarina, gestão 2019-2022, diretor executivo da ABS Brasil e, nas horas vagas, conforme ela mesmo se declara, ela é advogada na área trabalhista e previdenciária. Gente, não tem como só viver do vinho, ela também tem uma outra atividade. Mas, tirando um pouco da descontração, ela também traz uma frase muito marcante, que é a seguinte: o vinho é uma oportunidade econômica, cultural e social. Gostei muito dessa frase, Rossella. Rossella, meu muito obrigado, porque de forma voluntária você arrumou um espaçozinho aí da sua atividade principal para estar aqui no programa levando conteúdo para o nosso alcance, né, fantástico aqui da Premier TV na nossa região. Então, Rossella, eu te agradeço muito, vou te passar a palavra para você cumprimentar os nossos telespectadores. Meu muito obrigado. Muito boa tarde a todos, muito obrigado pelo convite, Evandro. Eu só não sei ainda, eu estou com sérias dificuldades de descobrir hoje em dia qual é a minha atividade principal. Então, mas quando me chamam para falar sobre vinho, eu venho com muita alegria e com muita gratidão pelo espaço. Certo. Estou à disposição para a gente bater um papo. Muito obrigado. A abertura do espaço é fundamental porque a gente percebe, né, Rossella, a importância de levar o conhecimento. Um conhecimento realmente confiável. Sim. Nós temos uma disponibilidade de informação hoje muito grande na rede da internet, em vários assuntos, né, e também no próprio vinho. Né? Então, se você digitar vinho no Google hoje, vai aparecer de tudo um pouco. Sim. Mas, ouvir de você, com o seu estudo, aqui, com o seu mini currículo, a gente percebe que você vem estudando e não para os seus estudos, como você falou, o vinho parece que vale a pena conhecer e vale a pena empreender. Realmente, podemos considerar essa bebida com essa necessidade de querer conhecer mais. De fato, o vinho abre um leque de oportunidades imenso para quem se envolve com ele. Desde a questão comercial, Sim. o aspecto educacional dele,
Ele nos propicia também oportunidades no âmbito do turismo, que está em pleno crescimento no estado de Santa Catarina, certo. né? Sem falar que ele traz consigo vamos dizer assim, um desenvolvimento limpo, né? Um desenvolvimento que não impacta ambientalmente de forma negativa, né? Sim. E traz desenvolvimento humano. Então, do ponto de vista de oportunidade, se eu começar a elencar, talvez eu seja injusta e deixe alguma coisa de fora. Né? Porque até eu ia citar isso, né? A cadeia, digamos, produtiva, vamos considerar assim, ela é muito extensa, né? Desde lá do produtor. E são várias oportunidades. Exato. E quando o vinho chega na mesa de uma família, ou na mão do consumidor final, ali também tem um valor. Um valor também pela situação em que muitas vezes ele está na mesa, que é uma interação social, é um ambiente que está promovendo um bem-estar, que também está promovendo um ambiente de harmonia, não é verdade? O vinho também tem essa característica. Definitivamente, o vinho é a bebida da convivialidade. Não à toa que no isolamento social, no confinamento, foi a bebida que mais cresceu em consumo. Olha né? só, que legal. Porque existe uma muito boa interação entre o vinho e a gastronomia. Existe um muito bom conceito do vinho como ser uma bebida de mesa. A gente não associa o vinho especificamente às situações de muita expansão e de muita embriaguez, né? Acontece, mas não é... Beba com moderação, exatamente, vale para todos. né? Então, a expressão do vinho, ela é essencialmente convivial. Agora, você fazendo parte hoje da presidência, da diretoria executiva, vejo uma necessidade importante de levar conhecimento por um público que é carente de informação, de realmente conhecer a bebida e realmente conhecer as oportunidades, inclusive, mas conhecer a bebida. Isso é um fator hoje preocupante, de certa forma, para a própria associação, de melhorar um pouco esse conhecimento e a cultura do povo em relação à bebida? É uma preocupação nossa no seguinte sentido. As redes sociais estão aí, elas são uma realidade e são uma realidade para o bem e para o mal, né? Então, a gente até acha engraçado porque as pessoas abrem lá a sua rede social, o seu Instagram, o seu blog e pensam imediatamente em atrair pessoas falando em descomplicar o vinho. Né? Descomplicar o vinho, quando você fala isso, existe uma enorme possibilidade de você não conhecer muito do assunto. Né? Sim. Porque o vinho é uma bebida milenar, é uma bebida que implica muitos estudos. A própria profissão de sommelier, ela atravessou os séculos se aprimorando. Então, se o descomplicar vai no sentido de diminuir a importância de aspectos técnicos, muito provavelmente não tem aí uma honestidade nessa informação. Né? Então, você pode conhecer o vinho em vários níveis, né? Você pode conhecer o vinho numa perspectiva um pouco mais superficial, porque eu apenas quero beber, quero saber o que eu estou bebendo, quero saber analisar, quero saber se está ok a bebida que eu estou consumindo. Isso você vai ter a oportunidade num curso básico, mas isso não vai prescindir que o vinho esteja na temperatura adequada para você ter uma melhor experiência. Porque se eu colocar aqui 3 taças de vinho, do mesmo vinho em temperaturas diferentes, provavelmente você vai ter a percepção de que talvez se tratem de 3 vinhos diferentes. Percebo, sim. Né? Que aquele vinho também possivelmente vai ser melhor apreciado no copo mais adequado e não no copo de requeijão. E que provavelmente o vinho que você gosta talvez não esteja com aquela bola toda a partir do momento que você compreende ele do ponto de vista técnico minimamente. Né? Para isso, existem alguns cursos, inclusive, que a própria ABS oferece, para você começar a navegar em outros mares, né? Para ter outros campos de conhecimento e começar
inclusive a degustar bebidas que você não bebia antes, né? Exatamente. A gente trabalha em vários níveis, desde o curso de Fundamentos do Vinho, que acolhe as pessoas que estão começando. Sim. Cursos mais técnicos direcionados a empresas, que a gente chama de treinamento em vinhos, que vão trazer para restaurantes um conhecimento intermediário, que não é o conhecimento do consumidor final e tampouco um conhecimento efetivamente profissionalizado. E o curso de formação profissional, propriamente dito, que dura pelo menos 7 meses, certo, e que vai atingir quem quer se profissionalizar. Esse curso é ministrado em parceria com a ABS São Paulo, que tem 30 anos de tradição no mercado de vinhos, né, de ensino do vinho. Você já, até por tradição de família, você já tinha contato na família com o vinho, né? Sim. Mas de quantos anos, mais ou menos, para cá, efetivamente, você começou a estudar a bebida vinho, talvez com essa, quase que uma atividade principal da sua vida? Olha, eu posso dizer que de forma um pouco mais aprofundada desde 2014. Certo. Então, estamos falando aí de 7, 8 anos de estudo, com vinculação com escolas de certificação internacional e Sim. etc. Né? E você percebe ainda, você tinha comentado comigo, que esse estudo deve continuar. Você ainda vai se especializar. É absolutamente inevitável. Né? Porque todo dia o universo do vinho está mudando, todo dia há novas áreas produtoras, todo dia há pesquisas em relação a castas, técnicas diferentes de produção. Sim. Então, o vinho que se bebia há 10 anos atrás não está mais tão em voga como agora. Está um outro estilo, né? Então, basta dizer, nessa linha do tempo, que o vinho, como nós conhecemos hoje em dia, ele data do início do século XX. Final do século XIX, início do século XX. Perfeitamente. Anterior a isso, a gente bebia outra coisa, mas que também se chamava vinho. Porque pela história, o vinho, ele está na história do mundo, o vinho, né? Então, ele traz consigo esse valor, né? Valor histórico, tem valor até por conta de outras crenças, inclusive. Sim. Né? Mas isso tudo contribui para trazer o vinho, né? Como uma bebida até mesmo sagrada, uma bebida histórica, uma bebida, enfim, com várias outras características. Por isso que eu tenho bronca com esse termo descomplicar o vinho, porque há registros históricos de 8.000 anos, 9.000 anos, que já relatavam ritualística na relação vinho e comida. Sim. Né? Então, de lá para cá, quantos mil anos se passaram da evolução dessa relação, né? Então, não é muito assim fácil simplesmente descomplicar, no sentido de desconsiderar a importância desse processo. Sim, perfeitamente. É que parece que quanto mais a gente estuda, mais, às vezes, talvez complexo fica de entender tudo isso, né? E o leigo parece que é mais fácil de entender o básico, mas a gente percebe a necessidade hoje. Por isso, então, o programa de hoje, né, com a tua presença, inclusive uma presença mulher, porque você mesmo citou que isso vem evoluindo muito, né? Inclusive até na formação. Você até me citou percentuais. Fico muito feliz da mulher empreendedora e da mulher também nesse segmento. Né? Exato. Quando eu fiz a minha formação na ABS em 2016, cerca de 20% da turma, ou menos que isso, era composta de mulheres. Sim. Hoje, as nossas turmas da ABS variam de 50% a 65% de mulheres. Estou falando do curso profissional. Maravilhoso. E mais ou menos segue essa perspectiva aí, os cursos básicos e, enfim, a interação nos nossos eventos. Uma mudança substancial. Exatamente. Muito importante. Né? Exatamente. Bom, representando esse percentual altíssimo, hoje a Rosela Sena está aqui com a gente, trazendo a importância do vinho, né, e todas as relações. Mas com certeza, nós vamos adentrar agora em aspectos até, inclusive, mais técnicos, né, para que vocês conheçam um pouco mais. E nós estamos com o Facebook aqui, ao vivo também, além dos outros canais, né, porque nós temos aí o site da Premier TV, você pode assistir
Essa edição agora está sendo ao vivo, tem a reprise às 22 horas e vai reprisar sexta, sábado e domingo. Você entrando lá no site da Prime TV tem a programação. Também no canal 523 da NET São José Região também. Então, no meu Facebook aqui, eu quero agradecer aqui a presença da Jurde Moritz. Boa tarde, Jurde. Jennifer também, boa tarde, está assistindo. O Dani Maza, aplaudindo. A Alice também assistindo, boa tarde. Quero agradecer vocês, né? A Jennifer coloca aqui uma tacinha de vinho todos os dias, adora. Olha que bom, Jennifer. É isso aí, tem que aproveitar mesmo, né? Quero agradecer vocês. Se quiserem fazer alguma pergunta no Facebook, alguma dúvida, pode ser a dúvida mais simples possível. Quem vai responder vai ser a Rossella, não vai ser eu, não. Mas, por favor, participem, né? É mais um canal que nós temos aqui de comunicação. Rossella, nós vamos adentrar um pouco, né? Um pouco mais de questões mais técnicas, tá bom? Depois a gente pode até dar uma volta um pouco nessa questão do turismo e da gastronomia. Mas a questão técnica é bem importante, nós vamos adentrar daqui a pouco, no próximo intervalo, e falar um pouquinho mais até de alguns rótulos que você está nos presenteando hoje, da sua adega, para a gente conhecer um pouco mais. Então, e até desmistificar alguns conhecimentos, talvez, a quebrar alguns paradigmas. Perfeitamente. E eu acho que isso é muito importante, porque nós temos digamos, esse compromisso aqui hoje no programa também de fazer você pensar um pouco diferente sobre vinho. Tenho certeza que a gente precisa que você pense um pouco diferente. Inclusive, né, eu estou aqui sempre aprendendo com todos os nossos convidados, né, que vêm. Então, após o intervalo, a Rossella vai explicar um pouquinho mais tecnicamente. E também, né, Rossella, você trouxe aqui algumas amostras, né? Exato. Que são amostras destinadas para quem faz curso. Exatamente, né? Quando nós fomos surpreendidos com a pandemia no ano passado, nós estávamos há uma semana de iniciar o nosso curso profissional da edição de 2020 certo. Na ABS. E nós fomos solapados, como boa parte, aliás, a totalidade das instituições de ensino, livres ou não, né, com essa chaga da impossibilidade da interação presencial. Suspendemos as atividades e aguardando que algo acontecesse de positivo e, infelizmente, ainda estamos aqui nesse compasso de espera. E aí nos reorganizamos com a cara e com a coragem, no sentido de desenvolver este curso e todas as nossas outras atividades, né, de todos os âmbitos, de forma online, com aulas síncronas, né, e o fracionamento das amostras de vinho. Esse fracionamento hoje é feito de forma eletrônica, nós temos uma envasadora eletrônica que distribui as doses, então não existe nenhum tipo de contato ou agressão mais específica do vinho, né, porque é uma bomba que ela traz praticamente a vácuo o vinho para dentro desses recipientes. E aí nós conseguimos enviar ou o participante retira esse item na sede da ABS e consegue participar, fazer toda a sua formação de forma online na segurança da sua casa, preservando a nós, ao professor e ao aluno. Este item especificamente são fracionamentos de 4 rótulos diferentes de vinho do Porto, de um evento que vai acontecer no dia 27 agora de maio. Olha, eu acredito que eu ainda tenha vagas para esse evento, caso alguém se interesse, mas talvez umas 5 vagas eu ainda devo ter à venda no site Simpla, que é onde a gente vende as participações nos nossos eventos. Perfeitamente. Né? A gente até vai depois reforçar essa divulgação após o intervalo. Sim. E também voltar até a falar um pouco também sobre essas amostras, um pouquinho mais, né? Sim. E até porque eu vou depois pedir para o Carlinhos dar um close aí, talvez até depois do intervalo. A gente precisa fazer um breve intervalo aí, vamos voltar em seguida e vamos entrar bastante em conteúdo, principalmente nas amostras, né, que a Rossella está trazendo para a gente, alguns rótulos, para a gente entender um pouquinho mais desse universo, tá bom? Voltaremos em seguida.
Olá, estamos de volta, programa Empreender com Evandro Moritz, hoje 13 de maio de 2021. Estou recebendo Rosela Sene, presidente da Associação Brasileira de Sommeliers aqui de Santa Catarina, diretora executiva também da Associação do Brasil. E agora, depois do intervalo, vamos reforçar um pouquinho a questão, inclusive tem um curso com inscrições ainda abertas, talvez alguma vaga, porque a gente estava falando dessas amostras tão interessantes que foram elaboradas para poder viabilizar, né, o curso de uma melhor forma possível, não é mesmo, Rosela? E se você puder reforçar, então, onde é que a gente pode localizar esse endereço aí para quem tiver interesse? O nosso ciclo de cursos, né, ele roda com o selo Encontro ABS, Aprenda e Deguste. Certo. Então, se colocar na busca lá do Simpla, Encontro ABS, você já vai ter acesso ao evento. Né? Tá ótimo. Neste evento especificamente, a gente vai desenvolver de forma síncrona com o produtor em Portugal. Ele vai ministrar uma masterclass sobre vinho do Porto e nós vamos degustar esses 4 rótulos premium da vinícola. Né? Durante um bom tempo, a Quinta do Silval vendeu uvas, produzia uvas de alta categoria, né, para produtores famosos, como a Quinta do Crasto, por exemplo, e num determinado momento entendeu por bem produzir o seu próprio vinho do Porto e alguns outros rótulos não fortificados. Certo. Né? E eles nos brindam agora com esse evento. Né? Eu quero ressaltar que essas amostras elas são fracionadas, como eu disse, com todo cuidado, com mínima intervenção e mínima agressão ao vinho. Sim. E que elas são envasadas dentro de um período de validade que vai propiciar a quem consome uma experiência adequada. Então, perfeito. Ela tem um prazo de validade também, essa amostra, que está dentro da data do evento. Foi uma grande sacada também fazer esse tipo de situação, para poder viabilizar, né, o curso e não deixar tão distante, né, quem faz o curso tão distante dessa apreciação no momento de um curso presencial que pode ser feito na própria casa, sob o acompanhamento. Né? Felizmente, foi uma grata surpresa. Hoje nós chegamos a aproximadamente, além de Florianópolis, também na edição do curso passado manteve a mesma relação, a aproximadamente 23 outras cidades além da Grande Florianópolis. Nossa, muito bom. Nosso curso chega a Minas Gerais, nosso curso chega ao Rio Grande do Sul, chega também ao extremo oeste de Santa Catarina, perfeito. Ao vale da região de Blumenau. Enfim, estamos integrados, fizemos amigos em todo o estado nesse momento. Maravilhoso. E também com pessoas que desenvolvem os seus comércios. Sim. Então, foi uma experiência gratificante, corajosa, mas muito gratificante para a gente. Muito feliz porque você trouxe alguns exemplos aí, alguns rótulos da sua adega. E eu gostaria que você sentisse a vontade para apresentar alguns, principalmente porque nós percebemos, né, você comentou, a Serra Catarinense hoje, quando ela começa realmente a aparecer bastante no cenário, e você inclusive trouxe, né, alguns rótulos. Eu gostaria que você sentisse a vontade para apresentar alguns aí, e explicar um pouquinho mais tecnicamente, né, da constituição desse vinho, de cada vinho que você está nos trazendo. Certo. Bom, entre os inúmeros rótulos, né, que a gente vai agregando aí ao longo do tempo, quando você me solicitou que trouxesse alguns rótulos, eu fiquei pensando, meu Deus... O que eu vou levar? O que eu vou levar, né? Encosta um caminhãozinho aqui na frente. Então, eu optei por um determinado fio condutor que está relacionado às indicações geográficas do vinho no Brasil. E tudo que está envolvido nesse estudo, né? Tem um outro vinho brasileiro que não pertence a uma indicação geográfica. Aliás, Santa Catarina ainda tem apenas uma, mas outra em vias de se consolidar. E eu optei por essa linha, inclusive no sentido de promover o vinho brasileiro. As pessoas têm muito pouco conhecimento a respeito
qualidade dos nossos vinhos, que é fenomenal, né? E eu parto da ideia da indicação geográfica, né? A indicação geográfica é o gênero do qual a indicação de procedência e a denominação de origem são espécies, né? Então, a indicação de procedência, dentro do contexto da indicação geográfica, ela é formada a partir da notoriedade de um produto que guarda alguma relação com aquela região, com aquela área, com aquele saber fazer, né? A denominação de origem, ela vai um pouco além, porque há ali uma relação mais aprofundada de causa e efeito entre produto, território e elaboração, né? Algo pode começar com uma denominação de origem, aliás, como uma indicação de procedência, e a partir do aprofundamento dos estudos e da maneira como aquilo se revela de forma mais identitária, pode se tornar uma denominação de origem, né? Santa Catarina tem uma indicação de procedência que já está homologada, que é homologada em termos de vinho, há outras indicações de procedência de outros produtos, e que é relacionada à uva Guete e aos vales do sul do estado, no entorno da região de Uruçanga, né? Certo. Eu trouxe aqui um exemplar, que é da vinícola Amazon, né? Vou pedir pro Carlinhos, assim, de vez em quando vocês vão ter a oportunidade. Ih, saiu o close. Recebi ainda essa semana do pessoal da vinícola, né? 2 safras para fazer um comparativo. E o pessoal está investindo muito no desenvolvimento tanto do turismo quanto da qualidade dos vinhos, do aprimoramento da produção desses vinhos ali. É uma uva híbrida, né? Ou seja, um cruzamento entre uma vinha americana e uma vitis vinífera. Certo. Tem lá na Vinha Amazon a sommelier mais jovem formada pela ABS no estado de Santa Catarina. Que legal. A Luísa, que me trouxe o exemplar. Mas, especificamente, a formação da indicação de procedência ali considera não apenas a produção, a uva especificamente, mas todo o ambiente cultural da imigração, as paisagens, etc. Talvez em termos de conceito, para que o nosso telespectador entenda a uva híbrida. Como é que ela passa a ser chamada de uva híbrida? Sim, porque ela decorre de um cruzamento. Cruzamento. Exatamente. Sim. Ela decorre de um cruzamento que se faz, pode ser feito em laboratório, né? Normalmente feito em laboratório. Nós temos vários exemplos de Mas isso é identificado híbridas no rótulo ou não? Você não, tem que conhecer não há uma identificação no rótulo. Você tem que conhecer essa produção para saber. Não há uma identificação no rótulo. Tá. A área é pequeníssima e única no mundo. São 50 hectares, se não me engano, e é uma referência no estado de Santa Catarina. E fica localizado? No sul do estado, no entorno de Uruçanga. Em torno de Uruçanga. Tá. Perfeitamente, muito bem. E isso é um exemplo de indicação de procedência. Eu trouxe aqui também um vinho ícone da denominação de origem, Vale dos Vinhedos, que anteriormente era uma indicação de procedência e evoluiu a partir de estudos para uma análise da relação das uvas próprias da região com o seu território e a interação humana, né? E hoje em dia a denominação de origem Vale dos Vinhedos é a única denominação de origem no Brasil. Certo. E nós não estamos muito intimidados com isso, mas na Europa isso é largamente praticado, né? Quando a gente fala eles vão além, né? Denominação de origem controlada e garantida. Sim. Então são escalas em que isso vai evoluindo. Qual é a uva predominante, ou pelo menos não sei se só tem uma? Aqui neste vinho nesse especificamente é a Merlot. É a Merlot. Isso, que como varietal nessa indicação geográfica deve compor pelo menos 85% do vinho. Isso é importante também a gente passar essa informação, né? Porque essa característica de percentual é por regiões. Não necessariamente. Ou por não necessariamente. Regulamentações, né? Por regulamentações, sim, exatamente. Sim. Se o produtor quiser ter o selo Vale dos Vinhedos, denominação de origem Vale dos Vinhedos, ele vai precisar produzir
com as uvas que ali são permitidas, são consideradas como principal ou como secundária, né? Ele vai precisar respeitar o território, obviamente, ele vai precisar respeitar critérios de produção, critérios de guarda antes que esse vinho vá para o mercado. Então, é uma série de especificações que varia de denominação para denominação. Perfeitamente. Estamos tendo uma aula, né? Aproveite bem essa aula. São vários termos técnicos, fique à vontade para fazer pergunta. Nós tivemos aqui mais pessoas que ingressaram, tá? Depois a Jennifer coloca aqui que ela quer saber um pouquinho mais sobre a conservação do vinho, tá? De que forma que a gente pode fazer, qual a melhor forma que possa se fazer sem uma adega, talvez com muito investimento numa adega, como que a gente pode tentar preservar um pouco mais o vinho nas residências. Essa pergunta depois a Rosela vai responder, tá? O Oswaldo Machado também está assistindo, agradeço a participação. A gente vai fazer mais um breve intervalo, passa rápido, né, gente? Nós vamos continuar no próximo bloco explicando um pouquinho mais dos rótulos que a Rosela está trazendo, com algumas características técnicas, e sempre fazendo, né, essa quebra ali para poder, às vezes, levar um conceito, alguma coisa que você não ouviu falar ainda e que você perceba e conheça um pouco mais sobre vinho, tá bom? Fica aí, voltaremos em seguida, é rápido. Olá, estamos de volta ao programa Empreender com Evandro Moritz. Hoje, vinho e suas oportunidades com Rosela Sene. Estamos aprendendo muito, né? Levando bastante conhecimento para você, inclusive para os empreendedores de toda essa cadeia do vinho, né? Conhecimento ajuda a vender produto? Ajuda inclusive a necessidade e a responsabilidade que você, quando trabalha nessa cadeia produtiva do vinho, de explicar realmente, né, mais tecnicamente possível e também que seja mais didático possível o conhecimento que você tem para até levar a autoridade sua de conhecimento e trazer essa confiabilidade de quem vai adquirir o produto com você. Então isso é muito importante, né? Conhecimento é uma base importantíssima. Rosela, aproveitando aqui o Facebook, né, a Jennifer colocou aqui uma situação que talvez muitos brasileiros aí vivem, né? Poucas garrafas em casa, puxa, qual a melhor forma de eu armazená-las? Não sei se a pergunta é tão difícil, porque, né, às vezes precisa ter todo um cuidado especial e às vezes não é possível, tá? E ao mesmo tempo também se coloca aqui, aproveitando a oportunidade, a Jennifer coloca assim, e o teor alcoólico, qual a influência disso, né, no vinho? Vamos lá. Em primeiro lugar, não se preocupe em ter uma adega em casa, a menos que você queira ter vinhos de guarda, que vão precisar de temperatura constante por um longo período. Certo. Enquanto ele cumpre toda a sua evolução. Vinhos de guarda, estou falando de vinhos de 8, 10, mais do que isso, mais anos que você tem a expectativa do vinho evoluir. Certo. 80% dos vinhos são feitos para o consumo nos seus primeiros 5 anos de vida. Tá. Então, na sua casa, armazene num lugar fresco,
preferencialmente que ele não seja submetido a grandes variações de temperatura, a vibrações, ao calor e à luz direta. Tá? Não se preocupem em manter adegas em casa. À medida que a gente vai conhecendo o processo, a gente vai simplificando os instrumentos também, né? Então, para o público em geral, que consome o seu vinho aí no final de semana, que, enfim, que tenha, é um vinho para convivência, que ele não tenha pretensão de guardá-lo, não há necessidade de ter uma adega. Essas adegas compactas, climatizadas, elas também favorecem, ajudam a conservação? Ajudam porque elas vão oferecer o sentido de uma temperatura. Você vai colocar uma temperatura. Para o vinho, ele vai estar ali naquela temperatura constante e tal. Mas, normalmente, a temperatura que uma adega te oferece vai necessitar que, por exemplo, um vinho branco espumante, você ainda reduza um pouco mais a temperatura dele, né, para ele chegar à temperatura adequada. Aqui no litoral, as adegas que tem, as adegas termoelétricas, se não me engano, há uma troca de calor com o ambiente, então, pela umidade também, como a temperatura no verão sobe bastante e é muito úmido, vai suar a porta da adega e tal. Então, o ideal é ter uma adega com compressor, que elas são mais caras. Então, é mais nesse sentido que vai ajudar. Agora, para um vinho de guarda, nem mesmo essas adegas mais domésticas são... Porque há a vibração. Certo, perfeitamente. A vibração do próprio motor, se for compressor, então, liga e desliga, né? Exatamente. E a questão do teor alcoólico, talvez sem se aprofundar muito, né? Qual a importância, qual a influência dele, digamos assim, no próprio vinho, né? Primeiro, o cuidado que você vai ter quando vai beber. Então, nós temos vinhos que começam em 10%, 11% de teor alcoólico e nós vamos ter vinhos de 15% de teor alcoólico. Significa que o vinho de 15% você vai poder beber 50% menos que aquele de 11%, mais ou menos. E o que é importante dentro do vinho não é exclusivamente o teor alcoólico, mas a relação do teor alcoólico com os outros componentes do vinho. Ou seja, se aquele vinho te parece equilibrado, se ele te parece agradável, se ele não te dá uma sensação de calor na boca e na garganta, que torna o vinho pesado, desagradável, né? Então, o que vai equilibrar o teor alcoólico é principalmente a acidez do vinho. Então, às vezes a gente toma um vinho que tem 13% de álcool, 12% de álcool, e não tem uma acidez adequada, ele não está bem equilibrado, ele vai te trazer uma sensação de peso, uma sensação de dificuldade muito maior que muitos vinhos de 15% de álcool, que são muito bem equilibrados e que te enganam, que você vai indo tranquilamente, mas tem um teor de álcool bastante alto. Eu acho muito salutar falar nesse momento, até porque nós estamos levando conhecimento e também alguns alertas em geral, né? Porque, como a Rossella falou, nós temos informações de todos os padrões. Rossella, é muito comum a gente encontrar rótulos no supermercado, por exemplo, escrito reserva. Parece que houve algum processo diferente. E tem rótulos escrito reservado. Eu, sem conhecer muito, eu sempre achei o reservado que não valia nada, que não significava nada. Mas, Rossella, por favor, né? Tirando a descontração aqui minha. Mas o reserva parece que passou por um processo talvez diferente ou não. E tem algum significado realmente importante para isso? E o reservado alguma coisa? O reservado não significa coisa nenhuma. Coisa nenhuma. E reserva também pode não significar coisa nenhuma. Que bom, eu pensava isso também. Reserva também pode não significar coisa nenhuma se não tiver uma relação com a região e a legislação de onde o vinho vem. Perfeitamente. Então, há determinados lugares que o vinho pode ser chamado reserva, reserva, como queira adotar o idioma, mas só vai fazer sentido se houver uma legislação para isso. Se estiver escrito reserva segundo a opinião do produtor, isso talvez possa ter uma qualidade se vier de um bom produtor, mas
teria a mesma qualidade, independentemente de estar escrito reserva É ali. mais uma estratégia, parece ser comercial Mercado. no mercado, né? Exatamente. Vamos continuar conhecendo um pouco Vamos mais lá. da parte da sua adega que você teve aqui, a Vamos grata lá. Eu satisfação separei de você. alguns rótulos aqui da Serra Catarinense. Ah, muito bom falar sobre a Serra Catarinense, muito bom. Que está em vias, né, de estabelecer esse ativo de propriedade industrial, que Sim. é a indicação geográfica, né, pelo critério da indicação de procedência. E eu trouxe aqui um vinho da vinícola Suzin, que é elaborado a partir da Sauvignon Blanc, e que é a uva branca mais adaptada, que se revelou de forma melhor adaptada ali na região do Planalto Serrano, na altitude, né, acima de 900 metros de altitude. Certo. São vinhos muito equilibrados, com características aromáticas que repercutem até mesmo itens da flora regional, como, por exemplo, a goiaba serrana. Ah, que legal. São vinhos muito elegantes, né? Uma acidez muito bem colocada, muito bem pronunciada. Eu Sim. trouxe um vinho aqui da vinícola Suzin, mas eu poderia também falar do Sauvignon Blanc da Village Bassett, da vinícola Teira, que fica em Bom Retiro, Certo. da vinícola Monte Agudo, que tem, aliás, um receptivo turístico fantástico, né? Uma paisagem belíssima lá. Até aproveitando, né, nós temos uma incidência aí do turismo muito forte nessa região e o vinho traz, né, traz essa importância. É nesse sentido que eu falo do desenvolvimento limpo que o vinho traz, né? Um turismo de qualidade, né? Um turismo respeitoso com a natureza. Sim. E que leva a desenvolvimento humano, né? Sobretudo o desenvolvimento humano a par do desenvolvimento econômico. Nós conversávamos aqui, né, antes do início do programa, basta dizer que o entorno dos vinhedos na altitude catarinense, né, é composto mais da metade dele de paisagem nativa. Estou falando de floresta e campos nativos, né? Então, é algo respeitoso com a natureza e que atrai o turismo e fomenta a economia de hospedagem, de gastronomia, etc., de uma forma muito positiva. Muito bom. Temos outro? Temos outro. Eu optei por trazer o Montepulciano, porque essa uva, que é originária da região de Abruzzo, na Itália, né? Então, o lado oposto de Roma, virado para o Mar Adriático, ali dos Apeninos para o Mar Adriático. Certo. Ela teve um crescimento substancial e muitas castas italianas têm se revelado muito expressivas na altitude catarinense. A Montepulciano é uma delas, que, segundo estudos que revelam, ela teve um crescimento de 1000% na área plantada. Não significa que ela tenha se expandido muito, é que ela não existia 10 anos atrás, praticamente não existia, e houve um crescimento muito grande. Então, vários produtores estão realizando trabalho com a Montepulciano de uma maneira muito proveitosa, né? Aqui eu trago um vinho da Villaggio Conti, que é de propriedade de Humberto Conti, presidente da Vinhos de Altitude, né? Da Associação de Produtores de Vinhos de Altitude, que se localiza na região do Pericó, entre São Joaquim e Urubici. É uma região belíssima ali, tem uma outra vinícola ali. Mas essa uva, também. ela não é muito conhecida, pelo menos ainda na região? Veja, nós temos uma intimidade no Brasil muito com uvas de origem francesa. Sim. Né? Se eu te falar Cabernet Sauvignon, você já ouviu falar. Se eu te falar Sauvignon Blanc, se eu te falar Chardonnay, você já ouviu falar. Né? As castas italianas, elas não são tão difundidas assim, mas por pesquisas e avaliações cientificamente abalizadas, né, elas acabaram se revelando muito adequadas para o clima de altitude, para a região de altitude de Santa Catarina. Perfeito. E, por fim, eu referencio aqui
casta clássica, né? Eu tinha um professor que dizia, todo mundo quer cantar em inglês, né? Quando quer cantar em inglês, planta Cabernet Sauvignon, porque todo mundo conhece. Ela já revelou uma certa adaptação em todo o mundo. E esse é um vinho muito especial da Villaggio Bassetti, feito com uvas Cabernet Sauvignon e vinificado com leveduras autóctones, né? Levedura indígena, leveduras típicas da região. Da região, né? muito bom. Em pequeníssima produção, né? São, se não me engano, 2 barricas produzidas desse vinho apenas, né? Um vinho para guarda, uma expressão muito especial. E ele é feito com uma uva que inicialmente foi a mais plantada, e continua sendo ainda, né, a mais plantada, mas ela reduziu muito a sua área, né, de plantio na Serra Catarinense, por ingressar em outras castas, Certo. né, e por adaptações também. Mas a Serra Catarinense consegue produzir esses Cabernet Sauvignon de muita qualidade. É uma uva caprichosa, um pouco difícil em função da maturação, mas quando dá bom, dá bom. Especificamente, é um vinho de guarda. Esse é um vinho de guarda. Tá, ou seja, existe um período sugerido para fazer a degustação dele ou não? Olha, esse vinho, eu não sei, eu acho que eu vou ter coragem de abri-lo daqui pelo menos uns entre 5 e 10 anos. Eu não arriscaria abrir agora de jeito nenhum. Porque justamente por conta, né, de como ele é E fabricado e produzido para isso. Isso tem uma limitação por planta, a concentração é bem interessante, né? Eu tive, por exemplo, num vinhedo na França, na região de Puy-Fumé, né, no Vale do Loire, que a produção era de 1 taça por planta. Nossa. Né? Então, isso impacta, né? Torna o vinho muito peculiar. Mas que bom, gente. Nós vamos fazer mais um breve intervalo. Estamos aí conhecendo bastante, levando conhecimento para te ajudar aí na carreira empreendedora, para quem já trabalha com vinho ou, quem sabe, né, está estudando alguma possibilidade nessa cadeia de empreender, e também para você, consumidor, ok? Vamos fazer um breve intervalo, voltaremos em seguida. Fique aí. Olá, estamos de volta hoje, o vinho e suas oportunidades, recebendo Rossella Asseni. Estamos no último bloco. Eu quero agradecer aqui a todos que estiveram presentes no Facebook e, porventura, você que vai assistir esse programa em outro horário, nos canais que nós já temos usualmente sendo utilizados. Meu muito obrigado pelo apoio. Rossella Asseni, estamos no último bloco, talvez algumas dicas importantes, quem sabe, né? Combinações com a gastronomia. A gente percebe, sim, que há muitas vezes uma indicação, uma sugestão de determinados vinhos para determinadas comidas, ou talvez o contrário, né? Comidas para determinados vinhos, enfim. Perfeitamente. É um assunto muito vasto, né? Mas eu vou me restringir
a nossa gastronomia aqui de Santa Catarina, né? Eu recomendo assim vivamente que provem um Sauvignon Blanc da Serra Catarinense com os nossos peixes do litoral, né? Muito bom. As nossas ostras, né? Há vinhos muito delicados, como o próprio Sauvignon Blanc, ou como outras castas, a Vermentino, que vem vindo muito bem, os espumantes, né? Também de forma muito delicada. Aproveitem, façam isso, esqueçam um pouco o vinho importado, vivam um pouco o vinho local, né? Agora, subindo um pouco a serra, nós vamos ter aí, podemos apreciar um entreveiro, né? Que traz aspectos de carboidratos, né? A gente vai ter o pinhão, vai ter o próprio... Um prato forte. Um prato forte, gorduroso, mas ao mesmo tempo cheio de sabores complexos e com carnes bem passadas, né? Então a gente precisa buscar um vinho com bastante fruta, com bastante acidez, né? E um Montepulciano pode ser muito adequado para isso. Maravilhoso, né? Muito bom. Aí se eu for, por exemplo, trabalhar com um assado de longa produção, aí, por exemplo, como uma costela de chão, que é muito comum, né? Que tal um vinho mais evoluído, que vai trazer aqueles aromas tostados, que não vai precisar de tanto tanino aí porque a carne já vai estar bem passada. Então, um vinho tão evoluído quanto aquele cozimento da carne. São critérios que a gente utiliza para fazer essa harmonização. Em espanhol se chama maridaje, ou seja, um casamento. Efetivamente, entre o item gastronômico e o item enológico. E a massa? A massa, uma boa massa artesanal? Massa é carboidrato. Sim. Massa é carboidrato. Quando eu falo em carboidrato, tem que pensar em fruta, né? Então, um vinho com uma boa expressão de fruta e, dependendo do molho, aí eu vou formatar o meu vinho para casar bem com ele. Que tal, então, se eu vou trabalhar com um molho vermelho, um bom Sangiovese, com bastante acidez, com uma fruta gostosa, né? Um Sangiovese da Serra Catarinense. Maravilhoso. Com uma pizza também vai ficar muito bem. Que coisa boa. Bom, nós estamos aqui no último bloco, né? E eu quero passar a palavra para a Rossella até fortalecer aí o canal da ABS. Você conheça lá o portal, conheça as possibilidades de curso. Eu gostaria que a Rossella pudesse passar para o nosso telespectador aí onde encontrar um pouco mais de conhecimento e principalmente, né, tão próximo hoje que né, pelas redes sociais, pela internet, tão próximo da gente acessar isso. Exatamente. Vocês encontram as referências dos nossos cursos e eventos no site da ABS, que é o www.abs-santacatarina.com.br. Ali vão ter links para a própria aquisição dos nossos eventos, que estão rodando no momento, e todas as informações que a gente lança a respeito do conteúdo dos cursos e a abertura das turmas. Também nas nossas redes sociais, né? ABSSC no Instagram, @ABSSC no Instagram, você nos encontra e ali a gente vai trazendo atualizações, link para acesso aos eventos, entre outros aspectos informativos relacionados ao vinho. No portal há outros conteúdos, além de informativos dos cursos, há um conteúdo também publicado lá. Sim, há um conteúdo, nós não mantemos um blog ainda, né? Mas muitos conteúdos a gente publica nas redes sociais propriamente. Certo. São pequenas pílulas aí de informação, de forma que a pessoa possa ter um começo, uma referência. A questão do online facilita você ter acesso a produtores e outros especialistas em outros lugares do mundo para justamente vincular esse conteúdo, né? Exatamente. Nós já fizemos... Inclusive, não é o caso desse do Porto, inclusive? Isso, ele vai transmitir de lá. De lá, né? De lá da região do Porto, da região produtora mesmo, nem da cidade do Porto, do interior. Nossa. E o ano passado produzimos um evento transmitindo o palestrante da Serra Catarinense, que foi o Everson Suzin. E assim como os nossos cursos são transmitidos com professores falando da ABS São Paulo, né? Então isso já está relativamente dominado. Você é professora, né? E de se não me engano, de 2 conteúdos, se eu não me engano, né? Sim. Análise sensorial e história do vinho, ok? E aí você vai ministrar em breve algum curso? Vai rodar um curso nacional que está em projeto pela ABS Brasil, né? Deve ser lançado agora no 2º semestre.
E o nosso curso local, a gente está abrindo turma nos próximos meses, né? Então, eu não tenho nenhum curso que eu esteja, neste momento, dando aula, Sim. mas para o segundo semestre deve acontecer. acompanhar. E ambos nós vamos anunciar nas nossas redes. Meu muito obrigado, Rosela. Muito feliz, até porque trazer um convidado, uma convidada com conhecimento e trazer o vinho é muito enriquecedor. Com certeza, para quem bebe vinho, não independe da estação, mas esse friozinho parece que é convidativo para tomar um vinho. Meu muito obrigado e eu gostaria que você se despedisse do nosso telespectador. Agradeço muitíssimo o convite, agradeço o prestígio dos telespectadores, quero deixar meu agradecimento aos meus colegas de direção da ABS que fazem tudo acontecer por lá, né? E frisando que se trata de um trabalho voluntário, Sim. Em nome do vinho, né? Muito bom. Muitíssimo obrigado a todos e espero todos no mundo do vinho. Meu muito obrigado, Rosela, mais uma vez, de forma voluntária, contribuir para o programa Empreender e principalmente, né, o primeiro programa que a gente faz sobre vinho. Quero lhe agradecer muito porque eu tenho recebido muitas mensagens sobre o programa, agradeço demais e conto sempre com o apoio de vocês. Vocês podem contar comigo e eu estou aqui torcendo na tua caminhada empreendedora sempre. Conta comigo, até uma próxima edição do programa Empreender com o Evandro Moritz. Um grande abraço.